Boa noite. Hoje eu vou trazer um livro de resenha de livros históricos que eu tô lendo que eu já li e eu estou atualmente lendo na minha grade da faculdade. Deixa eu só pegar um pouco mais. Se quer estudar história, aprenda uma coisa ainda no primeiro semestre. Leia, leia, leia e leia. Leia muito. E assistir documentário ou vídeo de YouTube nem funciona, gente. Precisa ler pra cacete. Muito. Eu quero tirar isso logo do caminho pra eu ir para minhas resenhas. Vou falar de uma forma mais descontraída. Começamos bem. Escravidão, do primeiro volume do Laurentinho Gomes. O Laurentinho Gomes não é historiador, mas incrivelmente ele escreve bem melhor do que vários historiadores por aí. E nesse livro em particular, é o que diz, esmiuça a história da escravidão no Brasil. Como a gente sabe, o Brasil foi o país que mais viu escravos em toda a história da humanidade. E daí ele faz a introdução sobre o principal leva da escravidão e, inclusive, o primeiro leilão de seres humanos negros por europeus, que foi em Portugal. Ó, que maravilha, olha que responsa que a terrinha tem que ter, né? Que coisa deplorável. Ainda na onda da escravidão, a gente tem a história do racismo brasileiro, da autora Iaré Lopes dos Santos. Na essência, é um esmiuçado resumo sobre, esse imenso problema da nossa sociedade. Ela escreve muito bem e é um livro, assim, bem de escola, mas é bem gostoso de ler, na verdade. Claro que é um tema, assim, foda, mas em termos de compreensão é um livro que cumpre seu papel. Agora que eu tô lendo para essas férias, História e Memória do francês Jacques Le Goff. Isso aqui, na verdade, nem é livro de história, isso aqui é livro de teoria de história. É um livro imenso, mais de 300 páginas, e eu ainda estou nas primeiras páginas, mas essencialmente ele esmiuça a ideia de história, a ideia da história. O que era a história para os antigos, o que foi a história para os medievais, a história na era moderna, a história contemporânea. Bom, o livro é de 1955, se eu não me engano. E ele fala sobre a história do seu tempo, né, a Guerra Fria. Ele estudou muito a Idade Média como uma forma de entender o nascimento da Europa pós-Segunda Guerra Mundial e no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E infelizmente ele traz um pouco da ideia, europeia branca da segunda metade do século XX. Tem os povos, iluminados, os europeus, e tem os outros, os árabes, os africanos negros, o pessoal da Índia, que ele até cita, mas ele não detalha nem um pouco a história da civilização indiana, e da China. Bom, eu tô lendo porque eu tenho que fazer iniciação científica e não é uma leitura simples, gente. E acredite, tem a história dos acontecimentos passados e a historiografia, o estudo da história dos acontecimentos passados. E é nessa parte B do campo que a boa parte das pessoas não vão gostar, porque você analisa fonte histórica, validades das fontes históricas. Por exemplo, eu estudei muito os vikings. Muito que a gente tem dos vikings não foi escrito por eles, foi escrito por monges que sobreviviam aos ataques vikings na Inglaterra, por exemplo. Os vikings eram de tradição oral, então o que a gente tem deles são esses relatos meio tendenciosos e alguns sítios arqueológicos. E daí a historiografia dos vikings é baseada, nos sítios arqueológicos e o que sobrou. Daí é quando você percebe isso, você percebe o quão complicado é estudar história. É através
dessa realização que você percebe que é mais complicado do que parece. O último livro que eu vou trazer aqui é um livro que um professor me deu, Estados Unidos, o Novo Imperialismo, da Colonização Branca à Hegemonia Mundial. É um livro de uma mulher, V.G. Keilling, que, bom, tenta esmiuçar a ascensão dos Estados Unidos. E a história dos Estados Unidos é bem diferente. Nós brasileiros, a gente vê muito a história baseada em filmes e séries de TV dos Estados Unidos. Não tem muito a ver. Não tem muito a ver, não. Desculpa. Não tem muito a ver. É uma história, obviamente, sangrenta e expansionista. Mas o que eu acho curioso da história dos Estados Unidos é que hoje em dia tem a ideia que eles são o melhor país da Terra. O melhor país da Terra. Só que é uma ideia recente. E uma ideia que, ao meu entendimento, foi construída como uma forma de dizer que, bom, eles são um povo escolhido por Deus para triunfarem sobre o mal no planeta Terra. Bizarro, né? Bom, um bônus é um livro que eu ainda não me dei o trabalho de ler, mas que é famosíssimo. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, o historiador israelense. Bom, eu já li resenhas, eu já li um pouco as partes iniciais. É o que o nome diz, é uma breve história da humanidade. Da pré-história à era contemporânea. Não sei como, porque já é difícil estudar uma era. Não sei como ele consegue colocar tanta coisa nisso aqui. Mas ele é particularmente bem interessado em civilizações antigas, religiões e a ideia de sociedade. Eu sou um cara bem de moderna, então é um livro que depois tem que ver se é pra mim. Eu estudo principalmente século XIX e XX, as nações das superpotências, geopolítica e conflitos internacionais. Então não sei se é um livro pra mim. Mas, no mais, é isso aí. Eu queria compartilhar com vocês aí alguns exemplos de leituras que eu tô tendo. E um desabafo rapidão sobre o curso de História. Eu tô no segundo ano, terminei o terceiro semestre. E eu vou fazer um bate-bola sobre o que eu tô achando do curso. É legal. É um curso que você lê demais. Se você não gosta de ler e fazer anotação no meio do caminho e pedir ajuda pro seu professor depois, você não é um curso para você. É para aqueles que gostam de procurar, ir atrás, ir a museu, falar com testemunhas sobre um evento e duvidar de algumas ideias da história definitiva ou história única, como diz uma pensadora nigeriana, que agora não vou me lembrar o nome. A história nunca é definitiva, nunca é concreta e nunca é única. Eu próprio achava isso há bem pouco tempo atrás. A história sempre é construída no presente, em 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, e sempre reflete a sociedade contemporânea. Por que, por exemplo, a gente está estudando tanto a história da escravidão? Porque é uma questão que está muito em voga na nossa sociedade. A gente foi um país construído pela escravidão e agora o brasileiro quer aprender mais sobre esse nefasto ciclo. Por que a história LGBT está tão forte agora? Porque muitos LGBTs agora são pessoas influentes na sociedade, são políticos, são influenciadores, são atores, são pesquisadores mesmo, como Leandro Carnal, por exemplo. E daí a história dessa gente é mais, digamos assim, interessante de ler. É mais, digamos assim, eu não quero parecer ofensivo aqui, mas eu quero... É uma história que chama mais atenção porque
a sociedade está mais interessada nela. Por que que a história da ecologia tem voga? Por conta das mudanças climáticas, que, bom, lembra do Sul em 2024? É isso. E se tem uma história que você acha que não é muito contada agora, relaxa, em alguns anos pode ser contada. Basta você pesquisar, escrever e ir atrás. Muito obrigado. Deem like, se inscrevam se quiserem. Partiu!